Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. É com muito prazer que a gente pode estar aqui neste momento para compartilhar o estudo da Palavra de Deus. E nós estamos hoje na última lição dos estudos na carta de Paulo aos Colossenses. E estamos falando de uma igreja mais humana, uma igreja mais amiga, mais solidária, mais acolhedora, mais com cara de gente, que foi o que Jesus pensou para a sua igreja quando ele disse que edificaria a sua igreja. Ele não pensou numa instituição, num sistema religioso, ele pensou numa comunidade de pessoas transformadas pela graça, que pudessem ser novas criaturas no mundo, que vivessem orientadas por outros valores, por outros princípios, diferentes desses princípios narcisistas, egoístas, acumuladores, que têm marcado sucessivamente as sociedades humanas desde sempre. Não é um problema de hoje não, tá bom, meu amigo, minha querida, meu companheiro, minha companheira, é um problema humano. E Jesus, quando imaginou a sua igreja, ele sonhou com uma comunidade de pessoas que fossem transformadas, libertadas pelo poder do seu amor. Nós vamos passar diretamente para a nossa apresentação. Você tem aqui a nossa aula de hoje, que é aquela que nós vamos aí apresentar o nosso conteúdo para vocês. Está aqui a nossa apresentação. Você que nos acompanha, você que já nos conhece, sabe que nós temos uma apostila. E essa apostila já está em nosso blog, em nossa página, já completinha. Você já pode baixar a versão definitiva, porque ela já está preparada de uma tal maneira que você vai ter um bom material de estudo para, posteriormente, quando você quiser tirar dúvida, preparar uma lição ou preparar uma mensagem, trazer um recado, entender melhor um texto, você tem a apostila para te ajudar. Não sei se você gosta disso, né? Mas eu gosto do material em PDF, as versões digitais. Elas me facilitam muito o estudo, porque você pode abrir no seu computador, no seu tablet, no seu celular até, para poder ler com tranquilidade. Então, entra lá na nossa página, as descrições dos links estão aqui embaixo, na descrição do vídeo, e baixa a sua apostila, é um presente de nossa igreja para você. E se você ainda não nos conhece direito, está chegando agora, se inscreve no canal, curte a transmissão e compartilhe com as pessoas do seu relacionamento nas redes sociais. Faça isso, é uma maneira de você abençoar o nosso trabalho e também multiplicar aí o nosso alcance de pessoas. Então, se inscreva no canal, curta a transmissão e compartilhe o link em suas redes sociais. Sem mais demora, vamos então começar a explorar essa apresentação. Ela hoje vai estar voltada para a última lição do estudo deste livro importante do apóstolo Paulo, a Carta aos Colossenses. E como nós estamos falando de uma igreja mais humana, nada melhor do que a gente falar de uma igreja acolhedora. Ser humano é isso, é ser acolhedor, é ser solidário, participativo. O ser humano não foi criado para viver em isolamento, mas para viver em comunidade.
A comunhão é parte integrante da nossa condição humana. E para que nós possamos ser essa igreja mais humana, precisamos viver em comunidade, comunidade que acolhe uns aos outros, sem discriminações, sem preconceitos. O apóstolo Paulo fala: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Porque a comunhão, meus amados irmãos, ela não é uma festinha de pessoas num petit comité que a gente faz parte. Não, ela é voltada para acolher a multidão que está do lado de fora. É para isso que a gente vive neste mundo. É para isso que Deus preserva a nossa vida, nos abençoa, nos enche com a sua graça, para que a gente possa abençoar aqueles que ainda não estão conosco. Não para ter preconceito deles, não para a gente se achar melhor do que eles, mas porque a gente os ama e tem como propósito oferecer o que Deus tem de melhor para a nossa vida aqui. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Você já pensou nisso, meu irmão, minha irmã? Que isso depende de sabedoria. Não é fácil viver bem com as pessoas do lado de fora. Já é difícil viver bem com as pessoas do lado de dentro, né? Daqueles que são da mesma fé e da mesma ordem, ainda mais com aqueles que ainda não são. Então, meu querido, minha querida, sejam sábios e sábias no procedimento, na maneira de cuidar dessas pessoas, de se portar diante delas. Bom, gente, o nosso estudo de hoje vai se basear no capítulo 4, versos de 1 a 18, ou seja, todo o capítulo final da carta de Paulo aos Colossenses. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade, você pode ter o exemplar da Bíblia em suas mãos. Você também pode acompanhar aqui a leitura dos textos bíblicos. Nós fazemos a leitura através da versão NVI. É a versão que a gente usa na maior parte das nossas reuniões, dos nossos estudos, que eu coloco aqui para que a gente possa ler. Para a gente ter uma leitura, pelo menos comum, com os mesmos vocábulos, para que a gente possa ter uma mesma leitura, né? Não para que a gente tenha o mesmo entendimento, porque nós precisamos de todas as versões para que a gente possa conhecer melhor a palavra de Deus. Então vamos em frente, vamos seguir juntos neste estudo, fique com a gente até o final. Bom, o que é uma igreja mais humana? Uma igreja mais humana é aquela que desenvolve uma relação amável entre os seus participantes e aqueles que estão mais comprometidos com os que ainda não são participantes. Interessante isso, porque às vezes a gente acha que a igreja acolhedora, a igreja boa, a igreja humana é aquela que só faz bem para a gente, que a gente se sente bem acolhido e que a gente está ali porque a gente crê da mesma forma, a gente tem os mesmos valores morais, os mesmos princípios, mas na verdade, irmãos, a igreja acolhedora, a igreja amável, a igreja humana é aquela que acolhe qualquer pessoa que está lá do lado de fora. Eu sei que é difícil, já falamos isso muitas vezes em nossa igreja, mas esse é o nosso desafio. Jesus lançou esse desafio para nós, para que a gente ame cada pessoa na condição em que ela se encontra e que a gente possa trabalhar de um tal modo que sejamos acolhedores dessas pessoas na nossa relação com Cristo. Paulo, então, estava preocupado em oferecer àquela igreja na região de Colossos uma oportunidade para refletir sobre isso. E ele mesmo queria se tornar esse anunciador da fé
de uma forma autêntica e comprometida com o propósito de Deus. Deus tem um propósito com a sua igreja e Paulo queria ser o porta-voz desse propósito para a igreja de Jesus. Qual é o propósito de Deus para a igreja? É o de alcançar toda a sua criação, todas as pessoas, todo o universo, com a boa nova da esperança e salvação em Cristo Jesus. Esse é o propósito de Deus. Ele queria, então Paulo queria ser o porta-voz dessa boa notícia, que Deus quer acolher todas as pessoas. E que a igreja é a comunidade em que essas pessoas alcançadas vivem. Ele diz que esse é o mistério de Cristo. Um Deus poderoso que criou o universo, o Deus que é eterno, ele se importa com gente como a gente, com gente mortal. O mistério de Cristo é isso. Deus envia o seu Filho para viver a nossa vida e experimentar as nossas dores para trazer uma mensagem de vida para nós. Então, aquilo que Paulo chama de mistério de Cristo tem a ver, então, com uma certa teologia que trata da influência do modo de pensar do Ocidente sobre a cultura, sobre a vida, sobre as coisas que fazem parte da nossa realidade. O modo de pensar do Ocidente tinha duas marcas importantes. A primeira era o dualismo. O que é o dualismo? É a divisão entre corpo e mente, ou corpo e alma. É o dualismo psicofísico. Psíquico de alma ou mente e físico de corpo, da natureza material, como se fossem realidades distintas, esferas distintas da vida. O apóstolo Paulo diz que não, para Deus somos uma coisa só. Deus quer nos alcançar por inteiro, na nossa razão, no nosso entendimento, em tudo que somos, Ele quer nos alcançar por inteiro. E a segunda coisa importante do pensamento ocidental é que o pensamento ocidental se baseia na razão exclusivamente. Ele é racional, é tudo aquilo que eu posso entender. Então eu procuro entender as coisas, eu procuro uma explicação que seja lógica, que seja compreensível no meu entendimento. Mas, meus amados irmãos e irmãs, nós estamos carecas de saber que nem tudo o que a gente observa, percebe, a gente tem entendimento. Alguém pode até dizer, mas a ciência pode entender. A ciência é uma forma de racionalização do Ocidente. Mas, meus queridos, minhas queridas, não se enganem, a ciência não pode tudo. A ciência não pode tudo. Ela precisa ter uma forma de ser tratada para que ela ajude a gente a abrir nossos horizontes, porque a cada nova descoberta que a ciência faz, novas questões aparecem, novas perguntas, novas dúvidas vão se sucedendo à medida que a ciência avança, que é exatamente essa proposta do conhecimento ocidental. E Paulo diz, olha, tem algo além, porque é esse que é o mistério. O pensamento ocidental se baseia no dualismo, se baseia na racionalização, mas o conhecimento de Cristo, a revelação de Deus, a nossa relação com o sagrado vai para além daquilo que é da nossa dualidade e vai para além daquilo que é da nossa racionalidade. Ela é um mistério. O que é um mistério? Mistério é essa relação do conhecimento de Deus com o conhecimento humano.
Eu não consigo conhecer tudo aquilo que Deus sabe, é por isso que ele é onisciente. Eu jamais serei onisciente. E começa pelo fato de que o conhecimento da graça, ela não cabe toda na minha cabeça, mas o pouquinho que a gente já consegue entender já é maravilhoso demais para nós. Paulo diz assim: orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Eu preciso falar desse mistério para todo o Ocidente, para a cultura greco-romana. As pessoas precisam entender que a graça é muito mais infinita, que o amor de Deus é maior, que ultrapassa todo o nosso conhecimento. A igreja, então, que acolhe, a igreja acolhedora, ela torna a mensagem da graça mais compreensível e mais perceptível para todas as pessoas. E ela faz isso trazendo essa graça misteriosa numa realidade prática e vivencial, baseada no amor fraternal, evitando os equívocos de interpretação que possam distorcer a essência do Evangelho. É isso que a graça faz, é isso que a igreja promove, colocando a mensagem do Evangelho vivenciada em amor pelo mundo perdido. Alguns equívocos que a igreja desenvolveu ao longo da história para que ela pudesse entender essa manifestação da graça. Há algumas ações da teologia que trouxeram dificuldade para a gente entender esse mistério da graça ou o mistério de Cristo. Em primeiro lugar, houve a construção de uma escatologia distante da vida do mundo. Uma escatologia voltada para o mundo futuro, para um outro mundo. O que é a escatologia? A escatologia é a doutrina das últimas coisas. É como se a gente empurrasse todas as nossas esperanças para um amanhã distante, que a gente não tem certeza se virá. A nossa esperança futura, ela não se limita à ideia de almas que vão para o céu. Não é isso, nossa esperança não é isso. Nossa esperança, ela se realiza neste presente em que vivemos, a partir da alegria da salvação e da libertação que a fé em Jesus proporciona. Essa é a escatologia. Essa alegria que eu tenho por ser salvo por Jesus, por pertencer ao seu reino, é a mesma alegria que a gente vai ter quando nós estivermos lá na eternidade, quando o tempo escatológico se consumar. Nós precisamos superar a escatologia do medo, a escatologia do medo da condenação futura, da danação eterna, pela esperança de realização concreta no nosso presente. Um outro equívoco tem a ver com uma certa antropologia ou uma compreensão do ser humano que desconhece a nossa condição como cuidadores da natureza. Que é isso que a Bíblia diz que nós somos. Lá em Gênesis, a principal característica não é a criação do homem com poderes para destruir a natureza ou para explorar a natureza, mas para ser um cuidador. A função do primeiro casal era a função de jardineiros, de pessoas que cuidam de um jardim. E é disso que a palavra de Deus aponta. Deus quer resgatar pessoas que possam atuar como cuidadores da criação. Essa é uma nova antropologia,
ou uma nova perspectiva antropológica que envolve o cuidado com a criação. Essa nova antropologia implica uma nova moralidade, porque esse ser humano que cuida, ele não é o mesmo ser humano que explora, que esgota, que aniquila, que destrói a natureza. Isso implica, então, uma nova moralidade que exige de nós respeito, tolerância e também a liberdade, que é um conceito bastante complexo que nós precisamos aprender a colocar em prática. Mas há um terceiro equívoco que tem a ver com a soteriologia. Outra palavrinha difícil, né? Eu acho que eu escolhi hoje o dia para falar palavras difíceis. O que é a soteriologia? É a doutrina da salvação. É um campo da teologia que fala da salvação. E nós temos visto o aumento de um equívoco na compreensão soteriológica. É essa compreensão que substitui a noção de bem-estar pela ideia de escapar de um Deus irado. Então, a gente trocou a ideia de uma prestação de contas da gente, de uma relação de amor e de apego a Deus, por uma busca de um conforto. Pessoas estão sendo mais preocupadas com o seu bem-estar do que com a sua condição espiritual diante de Deus. A teoria de que Deus enviou Jesus para morrer a fim de aplacar a ira dele é uma redução da obra redentora. Há pessoas que acreditam nisso. É uma tese que foi construída em algum tempo atrás para dizer que Deus mandou o seu filho para que ele morresse por causa do nosso pecado, e aí a sua ira estava satisfeita. Olha, eu acho isso meio estranho, mas eu prefiro acreditar que Deus enviou o seu filho, sim, por amor, para que ele pudesse viver a nossa vida. Mas Deus sabe que viver a nossa vida do jeito que nós vivemos é um risco grande. E era preciso que alguém pagasse esse risco. Viver essa vida de uma forma imaculada, de uma forma santa, é um risco muito grande. E Jesus escolheu viver esse risco, deixou ensinos sobre uma vida digna no mundo. Ele se importou com pessoas que sofrem e, por causa disso, suportou também a cruz. A cruz é o retrato da nossa vergonha, porque a cruz só aconteceu porque Jesus foi rejeitado como o humano enviado por Deus. Ele foi rejeitado como aquele que viveu de uma forma digna e se importou com aqueles que querem a quem Jesus veio alcançar. A maneira como compreendemos a salvação, então, ela interfere na maneira como compreendemos a vida de um modo geral e também a nossa condição de existência no mundo. Quem sou eu para Deus se importar comigo? Que essa é a pergunta do salmista, né? Quem é o homem para que o Senhor se importe? E é interessante verificar que o ensino da salvação que vem do Evangelho traz para a gente um sentido de liberdade. Somos salvos para sermos livres. Salvação em Jesus é libertação de toda culpa, é a vitória sobre aquilo que nos desumaniza. E é a reconciliação desse homem perdido que eu sou com o Deus que me amou tão profundamente. Isso é salvação. Isso é encontrar um novo sentido de vida. E é isso, para que isso aconteça, foi preciso que o meu pecado fosse cravado lá na cruz,
para que alguém que não merecia morrer pudesse enfrentar todas as consequências que eu deveria enfrentar, fazendo isso em meu lugar. Jesus foi crucificado porque eu os rejeitei. Eu não quis essa salvação para mim. Gente como eu viveu naquela época e eu tenho certeza que se ele vivesse hoje, não seria diferente, porque ainda hoje muitas pessoas rejeitam a mensagem da cruz, a mensagem da salvação, se fecham ao amor divino, evitam até mesmo a relação com Cristo, como se fosse uma coisa ruim para a sua vida. Bom, tem os maus exemplos de muitos maus cristãos por esse mundo afora, né? Mas Jesus está acima disso. Jesus não decepciona ninguém. Ele não frustra as nossas intenções. Ele nos ama e nos acolhe como somos. Então, Paulo ele fez uma referência às igrejas da região, que eram, então, as cidades de Colossos, Laodiceia e Hierápolis. São cidades que eram vizinhas, próximas ali, e que exerciam uma certa influência positiva sobre a maneira de servir ao Senhor. Essas igrejas tinham um papel muito importante e se constituíam comunidades que eram, de fato, acolhedoras nessa condição que ele já vinha falando. Acolhedoras para com os de fora, com aqueles que ainda não possuíam um entendimento de pertença ao reino de Deus, à igreja, e até mesmo aqueles que ainda eram indiferentes para com a proposta do evangelho. Então é isso, vamos fazer isso, vamos fortalecer essa marca de qualidade da igreja. Havia uma lista de pessoas com as quais o apóstolo Paulo poderia contar para essa grande tarefa. Ele estava preso, ele não podia estar lá com os crentes daquela região, mas ele tinha Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesus, que também era chamado de Justo, Epáfras, Ninfa e Arquipo, ou Arquipo. Timóteo também estava com ele, poderia colocar na lista aqui. E ainda tinha a companhia de Lucas e de Dimas. Olha quanta gente boa! Era um timaço de evangelizadores, de doutrinadores, de pastores, de pessoas que cuidavam da igreja de Jesus. Todos eram reconhecidos como pessoas fiéis, cooperadores, fontes de animação, que botava a igreja para cima, batalhadores em oração, gente que orava pela igreja, gente que era encorajadora. Viu, gente? A igreja precisa de gente assim. A igreja não é feita só de pastor ou de líderes profissionais, é feita de gente humilde, gente que é animada, gente que bota a igreja para cima, gente que tem plano, gente que fortalece os que estão cansados, que tem novas ideias. Era essa turma aí que apoiava o apóstolo Paulo. E ele fala dessas pessoas. A carta, ela era para ser lida por toda a igreja. Gente, eu estou aqui para poder falar dessas coisas e vocês vão ler essa carta e todas as igrejas vão ler a carta de uma e da outra. E ele fala até que havia uma carta à igreja de Laodiceia, mas essa carta foi a tal carta que se perdeu, carta do apóstolo Paulo. Ele diz assim: depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Cadê a carta de Laodiceia? Não sei, se perdeu. Bom, tudo bem, mas deveriam ter palavras de encorajamento também, da mesma forma. A carta aos Colossenses, então, se reveste de uma importância grande para a teologia do apóstolo Paulo. E ele bota ali uma marca
que faz com que ela tenha uma importância maior ainda. Ela foi escrita pelo próprio punho do apóstolo Paulo. Eu estou escrevendo de próprio punho. Fico imaginando como que é difícil para uma pessoa presa escrever uma carta, mas ele aproveitou ali, não podia ter a companhia, escreveu a carta, enviou a carta pelas pessoas que iam visitá-lo. Para a gente resumir aquilo que a gente está falando aqui, gente, uma igreja acolhedora é aquela em que a gente pode viver a nossa humanidade, onde eu posso ser um ser humano, não um religioso, ou não alguém que vive uma aparência debaixo de ordem, sob medo. É o lugar onde eu possa ser uma pessoa livre, autêntica e sincera. Eu queria aproveitar esse momento para a gente pensar sobre essas marcas dessa igreja para a nossa igreja. Você que é da nossa igreja, pense nisso. E se você não é da nossa igreja, pense na sua igreja, na sua comunidade de fé. E se você não pertence a nenhuma igreja, mas tem admiração pela fé evangélica, pelo texto sagrado, pela Bíblia e está aqui com a gente, eu convido você a pensar numa igreja ou numa comunidade onde você vive essa experiência de humanidade que o Evangelho nos proporciona. São três marcas muito simples, e Paulo fala sobre elas, e você vai ver que a gente pode colocar em prática no nosso dia a dia. A primeira marca é a marca de uma igreja que desenvolve uma espiritualidade integral. Eu gosto da expressão de uma espiritualidade integral. Já li muitas histórias, muitas teorias sobre espiritualidade. Mas a espiritualidade integral, ela envolve toda a vida humana, todas as esferas da vida, a família, a igreja, a sociedade, as minhas necessidades pessoais, os meus dilemas, as minhas dúvidas, o meu conhecimento, enfim, é integral mesmo. As estruturas de poder da sociedade em que eu vivo. Então, uma igreja acolhedora desenvolve uma espiritualidade que abrange toda a vida humana. A vida de oração de uma igreja não se resume a reuniões e programas de oração, mas em uma atitude que envolve dar importância às necessidades dos outros, ao cuidado de si e à gratidão também. Eu fiquei muito alegre porque quando estávamos no domingo passado, em nossa reunião presencial, estávamos fazendo nossos pedidos de oração. E uma irmã lembrou, vamos orar por aquelas pessoas na Venezuela que ainda não foram alcançadas, que estão debaixo de escombros ainda, que estão lutando para encontrar corpos, para reunir recursos, para poder alcançar aquelas vítimas do terremoto, para aquelas pessoas que estão desabrigadas, que perderam suas casas, para que elas encontrem novas formas de vida. É isso que é uma espiritualidade integral. Não é só pensando em você, mas pensando nas pessoas, nas condições das pessoas. Paulo diz, dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Conselho de Paulo para essa espiritualidade que não é só oração, mas que está antenada com a vida. Segunda marca, uma igreja acolhedora desenvolve relações fraternas com os de fora. São pessoas que se importam com aqueles que estão do lado de fora da igreja e muitas vezes parados em frente às suas portas. É muito comum a gente andar pelas cidades e ver pessoas mendigando
à porta das igrejas. É muito comum ver isso. Há muitas pessoas que vão até a igreja, muitas vezes esperando serem socorridas, atendidas. E a igreja ela tem que ser muito mais do que isso. Ela tem que ser uma comunidade que acolhe a todos e todas. A igreja deve estar aberta para com os de fora. Uma igreja voltada apenas para os de dentro se transforma em um clube social. Uma vez eu participei de uma atividade dentro de um clube da nossa cidade e eu fiquei encantado com o que eu vi. As pessoas tinham acesso a tudo. E aí, no almoço daquele dia, seria oferecido uma feijoada de camarão. Aí, se eu posso participar dessa feijoada? Aí ele disse: não, você não é do clube, nem pagando você consegue. Aí disse: vou ficar na saudade então, porque isso que é clube. O clube é reservado para quem paga a mensalidade, para quem está afiliado, mas a igreja não é um clube. A igreja não é isso. Mas quando ela se volta só para os seus membros, ela não passa de um clube social mesmo. A igreja existe para os de fora. Essa é uma frase que vem da teologia de Dietrich Bonhoeffer. A igreja só é igreja quando ela está aberta para os de fora. Se a nossa igreja não estiver aberta para os de fora, ela não é uma igreja. A missão da igreja é voltada para o mundo. Os recursos da igreja, as ações da igreja são todas voltadas para as pessoas que ainda não fazem parte da igreja. Voltando à palavra que lemos no começo, sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. E a última marca é que uma igreja acolhedora está aberta ao diálogo com o mundo. Gosto muito do teólogo Jürgen Moltmann, num dos seus livros. Ele fala que espera-se que teólogos cristãos sejam capazes de dialogar. Pastores, e eu acrescento aqui, pastores, espera-se que pastores e pastoras sejam capazes de dialogar. Eu poderia ir mais além. Espera-se que cristãos e cristãs sejam capazes de dialogar. Precisamos estar abertos ao diálogo. A maneira como nos relacionamos com os de fora é atravessada pelos valores que desenvolvemos a partir da nossa fé em Cristo. Há muitas pessoas que sabem muito sobre Jesus, sabem da sua história, sabem dos seus documentos importantes, mas não sabem o que é uma vida transformada pelo Evangelho. Somos nós. E é através da nossa conduta, do nosso diálogo, da nossa maneira de nos dirigirmos às pessoas que vamos fazer com que exerçamos essa influência. Se a fé cristã não nos torna mais generosos, solidários e fraternos, não será suficiente para promover transformação na vida dos outros. Se a sua fé não for uma fé generosa, não fizer de você uma pessoa mais gentil e mais humana, não espere que isso venha fazer diferença na vida da sua família, por exemplo, das pessoas que vivem mais próximas de você. Essa palavra precisa ficar guardada no coração da gente. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Coisa boa, né? Senão fica sem sabor, né? Para que saibam como responder a cada um. Bem, gente, chegamos agora à aplicação da lição na nossa vida, que eu gostaria que você pudesse dar uma atenção sobre isso, tudo aquilo que vimos.
nessa carta e nessa lição de hoje, como que a gente pode ter uma vida mais acolhedora? Eu acho que é aí, e mais humana, né? Por que não? A igreja tem como desafio se tornar uma comunidade acolhedora, exatamente pelo fato de que a graça divina nos acolhe como pessoas amadas incondicionalmente pelo Pai. Por que que você faz parte da igreja? Porque você é alguém amado, amada incondicionalmente por Deus. E é por isso que ela precisa ser uma comunidade acolhedora. Sabe por quê? Deus ama a todo mundo, ele não ama só você, não. Ele ama todas as pessoas. Ele ama até aquelas pessoas que nós julgamos não serem amáveis. Ele ama a todos e todas indistintamente. E nós precisamos aproveitar todas as oportunidades para acolhermos uns aos outros, especialmente os de fora. Isso implica desenvolver uma disposição para que a gente possa perdoar, para sermos mais tolerantes, para superar preconceitos e para podermos também demonstrar mais compaixão. Guarde com você essa parte desse versículo 5. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. É o que a palavra de Deus nos chama para fazermos. Amém? Bem, meu irmão, minha irmã, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Quero convidar você a orar ao Senhor. Feche seus olhos, fale com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra neste dia de domingo. Que ela fique gravada em nosso coração, que cada aluno, cada aluna que acompanhou esta aula e que vai vir a assistir ainda em outras oportunidades, que possam crescer espiritualmente. E que nós possamos, juntos e juntas, formarmos comunidades acolhedoras para com aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas pela Tua graça. Dá-nos a Tua bênção e a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Quero te agradecer pela companhia aqui com a gente. E fazer 2 convites. Primeiro convite. No próximo domingo, nós teremos como estudo bíblico na nossa EBAD, nosso estudo bíblico à distância, estudo sobre eclesiologia. Olha, eu já falei que eu estou disposto a falar difícil hoje. O que é a eclesiologia? É a doutrina da igreja. Então, nós vamos estudar eclesiologia segundo as Escrituras. Tá bom, gente? Não é segundo o manual de doutrina ou de teologia de A ou de B. É segundo a Bíblia. Tá bom? Então, a partir do próximo domingo, serão 4 aulas. Você terá acesso a esse material, teremos apostila, teremos videoaula e você pode assistir gratuitamente, livremente, a hora que quiser. A aula será, então, lançada aos domingos, às 10 horas da manhã, aqui no canal. E você pode assistir. Ela vai ficar gravada e você pode assistir, tá bom? Então, domingo que vem, nova série de estudos bíblicos sobre escatologia, eclesiologia, segundo as Escrituras. Segundo convite, hoje à noite nós vamos começar uma nova série de mensagens. É uma série que dá continuidade a uma questão que está me inquietando muito, que é sobre essa relação entre a nossa fé, a igreja evangélica e a política. Há muita coisa errada sendo dita. Então, nós fizemos uma série, há algum tempo atrás, que dizia a respeito sobre a fé cristã e a esfera pública. E nós vamos, então, falar agora sobre Jesus para hoje. Quais são os temas emergentes
que afetam a igreja evangélica de hoje e que a gente, como cristão, como cristã, precisa aprender com Jesus para não ser influenciado ou influenciada por essa gente que está com sede de poder, que sequestrou a igreja evangélica com um discurso estranho ao evangelho. Então nós vamos ter que ir ao evangelho, não é? Vamos ler os evangelhos para saber o que Jesus falaria para nós nos dias de hoje sobre os temas emergentes da nossa sociedade. Não perca, começa hoje à noite, às 18h30. Nossa reunião é online hoje, viu, meus irmãos e irmãs? Nós não teremos reunião presencial, ela será online e a mensagem será postada às 18h30 em nosso canal. Convido você, aguardo você logo mais. Deus o abençoe, Deus a abençoe. Um bom domingo na presença do Senhor.